digníssima reitora, professora doutora Ana Beatriz de Oliveira, demais componentes da mesa, familiares e colegas, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e eu confesso que, se eu fosse contar para mim mesmo que eu faria isso alguns anos atrás, eu não acreditaria e também não saberia o que falar aqui. No entanto, nós nos transformamos durante as nossas vidas, e isso é como um diagrama de fases. E para começar esse discurso, eu gostaria de parafrasear o veterano de muitos aqui, o Braulio Salomão, conhecido como Pistola. Nós somos tudo aquilo que temos para contar. Eu acredito que vocês que vieram aqui prestigiar a gente, nesse momento acompanharam de perto as nossas histórias. Como todos sabem, cada um iniciou a sua trajetória em fases, locais e anos diferentes. Como nós somos de vários anos, eu também não quero focar muito em datas, então vou tentar ser um pouco generalista, tá? Então, a minha história com a engenharia de materiais, ela começou em 2014, na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Londrina. Eu fiz 1 ano e meio de curso lá, fiz a minha primeira iniciação científica em cálculo, que para mim foi algo muito importante, porque sempre encarei a matemática como um bicho de 7 cabeças, e acho que isso é para muita gente também. Também participei dos 2 primeiros congressos que me renderam minhas primeiras publicações. Tive a oportunidade de fazer parte da comissão de fundação do centro acadêmico, e em 2015 eu pedi transferência para a UFSCar, que de 18 vagas eu fiquei em 19º, e aí por sorte, ou enfim, cada um interpreta da forma que quiser, alguém desistiu e eu passei. Essa foi para mim uma mudança revolucionária, porque foi a primeira vez que eu me senti como um verdadeiro universitário. E eu sei que também alguns colegas vieram da UTFPR, outros de outras instituições, enquanto alguns começavam esse sonho de entrar na universidade aqui na UFSCar. E foi aqui que eu reencontrei alguns colegas que conheci em Londrina, fiz novos amigos. Conheci o jovem Guilherme Zepon, que tinha acabado de ser professor, e fui lá encher o saco dele para conseguir uma bolsa de C. Fiz a minha IC na área de materiais, que para mim também era muito importante. Participei das semanas de engenharia de materiais, as SEMAS, do CECEM de 2018, que foi muito legal, foi um dos melhores congressos que eu participei, o COF estava muito top. E foi nesse congresso que nós conhecemos o professor William Callister, que escreveu um dos livros mais importantes aí da ciência e engenharia de materiais. E inclusive eu tenho uma história com ele que, durante a sessão de autógrafos, eu não tinha o livro, e um amigo meu tinha, a gente estava na fila, ele estava para entrar, e a gente falou, vamos trocar de crachá, e eu levo o seu crachá para assinar. Aí a Rafaela falou, não pode fazer isso, porque ele já é um senhor de idade, senão todo mundo vai querer fazer, Só que não deu tempo da gente destrocar. E quando o Callister assinou o livro, ele assinou com o meu nome. E aí, no fim, nem ele nem eu tenho uma assinatura num livro para cada um. Em 2018, alguns já se preparavam para fazer estágio, outros para fazer a dupla formação na França, além daqueles que estavam começando o curso também. Enquanto isso, nós cursávamos as disciplinas obrigatórias de ênfase de metais, polímicos e cerâmicas. E eu sei que alguns estudavam metalurgia mecânica de domingo, comendo macarrão, assistindo o Faustão. Acho que alguns ouviram essa história, senão acho que ficaram sabendo. Foram anos difíceis, com desafios, mas também cheio de diversões, das sonecas no AT5, depois de comer feijoada no RU, de tusquinhas, tipo aquele que a gente conheceu, a Josi, mas eu não posso falar sobre isso. E também das festas, quer dizer, das confraternizações em repúblicas estudantis. E em 2019, alguns retornavam dos estágios, com propostas de trabalho ou uma visão já de futuro próximo, e acabamos encerrando 2019 assim. Foi muito rápido, pelo menos para mim, passou voando. E em 2020, nós tivemos um baque. O mundo inteiro parou. Me lembro de receber um e-mail da universidade suspendendo as atividades por 2 semanas, que depois viraram 2 meses, e em seguida 2 anos.
E acho que foi nesse momento que as nossas histórias tiveram mais uma transformação de fase. Foram 2 anos difíceis, tristes, com perdas. Mas foram anos que pudemos perceber o quanto somos capazes de nos adaptarmos. Foi nesse período que tivemos a possibilidade de criar ideias diferentes, de descobrir novas habilidades e tentarmos coisas novas. E aos que se mantiveram nos planos de antes da pandemia, também foi necessária adaptação, porque não foi nada fácil. E foi nesse momento turbulento que todos nós nos formamos e recebemos apenas um e-mail simples da universidade falando: você colou o grau. Não tinha um parabéns. Fica a dica aí para os próximos anos, tá? Se acontecer uma pandemia de novo. Fora isso, deu tudo certo, ou quase. Sei que a maioria de nós já está trabalhando, alguns na área de formação, outros não, mas o importante é que estejamos felizes com as nossas realidades. E antes de encerrar, eu gostaria de relembrar algumas coisas que nós passamos só aqui dentro da universidade também, para que os familiares saibam disso, que muitas vezes a gente só consegue ver isso entrando na universidade. Nessa instituição, nós todos vivemos e vimos momentos de greves de professores, de alunos, da queda dos investimentos na educação e do sucateamento das universidades. Nós ouvimos muitas mentiras sobre as instituições públicas e inclusive sobre nós. Fomos obrigados a conviver com disseminação de informações falsas, como em relação ao uso de vermífugos como medida profilática à Covid-19. Enquanto nós estávamos aqui, ou em casa, nos esforçando para fazer a nossa obrigação como alunos e comprometidos em transmitir a verdade através da ciência. Além disso, nos deparamos com pessoas de vários estados, culturas, experiências e condições financeiras. Alguns podem não ter percebido, e outros entenderam isso só durante a trajetória aqui, que a universidade nos transforma e que ela deve ser o lugar de todos. Eu me lembro de uma história que eu acabei, por sorte talvez, escutando na fila da Rio, que tinha um aluno, não sei de que curso, não sei de que ano, que ele almoçava no RU no sábado e ficava sem comer até na segunda-feira para economizar. E na mesma fila, no mesmo ano, eu escutei um bichão da Materiais reclamar que o RU ia aumentar de 1,80 para 4,20, sendo que muito de nós, inclusive eu, sempre que podia tomava um café e comia um pão de batata lá no quiosque da Materiais, que é muito mais caro do que 4,20. São realidades totalmente diferentes e opostas que estavam aqui nessa instituição. Alguns aqui, formandos e familiares, representam minorias, e nesse caso os formandos que conseguiram com muita dificuldade entrar na instituição e finalizar o ensino superior. Vocês são reflexo de uma mudança que é necessária em nosso país, que está ocorrendo, mas que ainda não é suficiente e está longe de terminar. Portanto, é nosso dever garantir que muitos outros possam ter a mesma oportunidade de nós. E que nós possamos também mudar a visão das pessoas à nossa volta. Porque foi aqui que nós nos transformamos como pessoas e profissionais. Por fim, gostaria de deixar uma mensagem aos meus colegas de formatura, algo para não se esquecer jamais. Lembrem-se sempre de quem vocês são, de onde vocês vieram e quem vocês representam. Pois nós todos somos como materiais alótropos, como ferro e carbono, que quando submetidos em temperaturas e pressões diferentes se mudam de fase, mas continuam sempre sendo o mesmo material. Muito obrigado.